Olá, meus amigos, graça e paz, bom dia a todos. Que essa manhã de quarta-feira seja uma manhã vitoriosa para a tua vida, que essa manhã de quarta-feira seja um dia extremamente abençoado, que o Senhor Deus, Ele possa abrir as portas e comportas do céu sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida financeira. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa te conduzir em águas tranquilas. Que o Espírito Santo, Ele possa te dar livramentos, que Ele possa suprir todas as suas necessidades, porque o nosso Deus, Ele tem poder para isso. Ele é o dono de tudo, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso auxiliador. E eu tenho certeza que nesta batalha você não está só, que nestas lutas diárias da vida você não está só. Eu sempre falo isso e sempre vou repetir, vou sempre enfatizar que o nosso Deus, Ele não nos desampara. Vale a pena servir a Jesus. Em meio às lutas, mesmo em meio às crises, às adversidades da vida, mesmo passando por perigos, passando por situações adversas, Ele não te abandona. É bem verdade que um alerta já foi dado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não tenha dúvida. Não deixe de crer. Não deixe de acreditar. Não deixe, na verdade, que a sua mente lhe sabote. Não deixe que a voz do opressor ou os seus dados inflamáveis penetrem no seu coração. Então eu te convido hoje a você colocar o capacete da salvação, se revestir com a couraça da justiça, que você possa, nesta manhã, colocar as sandálias da preparação do Evangelho nos seus pés, use a espada de Deus, se alimente nesta palavra, para que você possa, em o nome de Jesus, estar revestido para os dias maus. Os dias maus, eles já estão aí. Os dias maus, ele vem justamente para nos paralisar. Mas quem estiver revestido, quem estiver com Deus, quem estiver alicerçado na rocha, certamente vai passar por cima de qualquer problema, de qualquer adversidade. Você, preparado em Deus, pode ter certeza que nenhum mal ele vai prevalecer. Eu não vou dizer que o mal não vai chegar. Eu não vou dizer que o mal ele não pode vir ao teu encontro. Seria uma inverdade eu dizer isso. O mal ele vem, o mal realmente ele tenta sempre nos confundir, nos paralisar, mas se eu tenho Deus na minha vida, se eu tenho Deus no meu coração, certamente o mal ele não vai prevalecer. Então é tempo de buscar a Deus e é tempo também que vai chegando a hora que o mal ele tem que bater em retirada, porque ele insiste. O mal ele insiste em querer te derrubar.
O mal, ele insiste em querer anular os teus projetos, os teus sonhos, as tuas metas. Mas no poder do nome de Jesus, você vai vencer. Porque quem te garante a vitória não é pela sua competência, não é pelo seu grau de instrução, não é pela sua capacidade, não é o dinheiro que você tem que você vai vencer. Você vai vencer porque aquele que está na tua frente, aquele que está na sua retaguarda, aquele que te cerca pelos lados, aquele que te protege por cima, por baixo, aonde você estiver, em qualquer território, que por mais que pareça estranho o território aos seus olhos, por não conhecer, toda essa terra pertence a um exclusivo dono. O território pode ser diferente, mas o dono é o mesmo. Então Jesus, se Ele está aqui comigo, Ele está contigo aí nos Estados Unidos, Ele está contigo aí na Venezuela, Ele está contigo aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, Ele está com você. Um dos atributos a Deus é dado como onipresença. A onipresença de Deus significa que Ele tem o poder de estar em todos os lugares. Interessante de falar sobre poder, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que o adversário das nossas almas, ele também tem poder, e lá está escrito perfeitamente sobre isso. Sendo que quando se refere-se o nome de Deus, está escrito todo o poder. Quando você, vou te dar um exemplo aqui bem claro, quando você vai num mercado e você tem um problema que foi acometido naquele lugar e você manda chamar uma pessoa para poder resolver. Vamos lá, vem um supervisor. E o supervisor, de repente, ele não tem a capacidade de resolver aquele problema que você foi acometido ali, alguma coisa que aconteceu, deixa a sua mente vagar na imaginação, cria aí uma dificuldade para essa história que eu estou te contando aqui, para esse exemplo de vida, esse exemplo, né, para que a gente possa ilustrar aonde eu quero chegar. O supervisor não pôde resolver. Aí o subgerente ele foi chamado para poder resolver esse problema. Só que o problema é tão grande que a capacidade do problema, de resolver esse problema, esse subgerente ele não tem. Então quem ele vai chamar? Ele vai chamar o gerente geral. Agora eu te pergunto, o supervisor ele tem um poder? Ele tem um certo poder, porém limitado. O gerente, o subgerente, ele tem um poder? Ele tem um poder de resolver algumas coisas e outras não. Então ele é limitado. Agora chegou o gerente geral, ele tem a capacidade dada a ele, né, digo na forma humana, de resolver qualquer coisa. E então o problema foi passado ao gerente geral. E o problema foi resolvido. Por quê? Porque ele tem toda a competência para resolver qualquer situação em qualquer esfera. Aí trazendo essa palavra para o mundo espiritual, trazendo essa palavra para a Bíblia, eu vejo aqui Deus. Ele é o gerente geral do universo, vamos dizer assim, que tem a capacidade de resolver qualquer tipo de situação. E eu já quero compartilhar com você uma porção das Escrituras Sagradas que vai te trazer um direcionamento. Eu quero repetir aqui, tá? Porque sempre eu falo isso nas lives. Eu gostaria que você entendesse com todo carinho, tá? Com toda educação, sem faltar de respeito com os demais. Gostaria que você ficasse nessa live, prestasse bem atenção no que vai ser falado, que você compartilhasse, se você puder seguir. Nós aqui não estamos te pedindo Pix, nós aqui não vamos ficar falando em língua o tempo todo. Nós somos batizados, fala em línguas, mas existe o tempo e uma hora para a gente falar, não ficar falando em live, não criticando quem fala. Tá? Deus nos deu o dom de profecia? Deus nos deu o dom de profecia. Eu tenho alguns amigos como Júnior Trovão, Jailson Oliveira, Jorginho de Xerém. Deus já me usou para esses amigos, para algumas pessoas.
né? E a palavra profética, a profecia, a revelação se cumpriu, mas você não vai me ver aqui. Deus mandou te dizer isso. Escreve o teu nome, abre a boca que eu sou profeta. Não, eu sou simplesmente uma voz que clama no deserto. Eu sou simplesmente alguém que fala do amor de Deus, tá, para as pessoas. Então, alguns amigos que eu citei aqui, alguns deles Deus já me usou para essas pessoas. Então eu não fico aqui me gabando, não fico aqui me enaltecendo, porque na realidade o nosso intuito aqui é pregar a palavra de Deus com veracidade. Pregar a palavra de Deus e já está revelada. Não preciso ficar revelando. Quando Deus tem algo a dizer a mais, então é algo particular, é algo que eu vou chamar no canto, vou falar, se Deus me direcionar para isso. Porque até então eu não posso de forma nenhuma querer utilizar Deus, eu não posso de forma nenhuma querer usar o nome do Senhor para me engrandecer. Deus é quem engrandece. Quando Jesus, vou te dar um exemplo aqui, quando Jesus ele veio à terra, claro que ele veio com o propósito de morrer na cruz para pagar o preço, doou o seu sangue na cruz, Deus deu o seu Filho unigênito, mas Jesus ele veio como um homem, não simplesmente para morrer na cruz, mas para dizer para mim e para você, eu como um homem vi a terra e passei pela via dolorosa, passei por tribulações, senti frio, senti fome, senti sozinho, chorei e tive todos os sentimentos que você teve, que você também passa. O que ele quis dizer? Qual é a mensagem de Jesus através disso? Ele quis dizer, eu como filho de Deus, como Deus, o Pai não me poupou. Não é que Deus lhe entregou, entenda perfeitamente o que eu estou falando. Deus não lhe entregou ao mal, mas nós temos que passar, e já na verdade já estamos passando, né? Quando você chora, quando os seus sentimentos muitas das vezes são contrariados pelas influências da vida, pelas coisas que acontecem, que saem às vezes fora do teu controle e somos, né, bombardeados, né, dentro de nós, ficamos tristes, abatidos. Então Jesus passou. Quem é eu? Quem é você para não passar? Vamos passar. Vamos também sofrer, vamos chorar, vamos sentir a dor da perca de um amigo, de um parente, vamos ser chamados de nomes que nós não gostamos, vamos ser acusados, vamos ser julgados, maltratados, nem todos vão olhar para nós com um olhar positivo. Isso acontece. Eu te convido a entrar no mundo da verdade, a abrir a sua mente para que você possa entender que você está vivo, que você está na terra, que você está aonde o mal já está alastrado. E certamente, se você não estiver fixo em Deus, se você não estiver posicionado em Deus, essas coisas vão te levar como uma folha seca. Assim como o vento bate e carrega para onde quer, assim você vai ficar na mão do adversário e sobre os sentimentos de perca, de luta da vida. Então levante-se hoje em Deus e saiba que não há nenhum problema, não há nada que Ele não possa resolver, não há nada que Ele possa deixar de fazer, porque quando nós entregamos, Ele vem e faz, Ele resolve. Deus não é o nosso escravo, Deus não é aquele que eu esfrego a lâmpada, Ele tem que fazer, não, Ele faz por amor. Ele faz porque nós somos filhos, Ele faz porque nós temos responsabilidade em obediência com a palavra, Ele faz porque Ele nos prometeu, Ele faz porque Ele deu garantia que iria fazer. Então, Deus não é nosso escravo, mas Deus é o nosso Pai, nosso amigo, nosso ajudador. E não vai ser diferente, Ele vai fazer também na sua vida. Eu gostaria de ler com você livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que está escrito no seu versículo 1, do capítulo 1, que está escrito assim: No princípio, Deus criou os céus
Deus criou a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava ou movimentava-se sobre as águas. No livro de Gênesis, é um livro que é o começo de tudo, que é o início de tudo, que mostra Deus atuando na sua criação com a excelência do seu poder. Deus é um Deus criador. Deus é um Deus especialista em criar situações. Deus, ele tem um poder imaginável, onde a capacidade do homem, o intelecto do homem pode ser o que ir mais avançado. Ninguém consegue penetrar a mente de Deus, ninguém consegue sondar o coração de Deus, ninguém pode definir Deus completamente, porque Deus, ele é mistério. E existe algumas coisas que ele revelou. Mistério é algo escondido, mas existe algumas coisas que Deus revelou da sua parte. E essas coisas que nós precisamos está aqui. Aquilo que ele não quis revelar, ele guardou para ele. Pode ser que na eternidade ele possa te contar aquilo que ainda você não sabe. Mas é uma questão soberana, particular de Deus, que não cabe a mim e não cabe a você querer julgar a vontade de Deus. Muitas situações na vida que nós observamos por aí, as pessoas sempre citam: se Deus fosse amor, não estaria acontecendo isso. Se Deus fosse amor, não estaria acontecendo aquilo. Se Deus fosse amor, essas lutas que acontecem comigo, eu não sei porquê elas vieram, porque eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa ruim, eu não faço mal com ninguém. Muitas pessoas, elas se questionam, né? Questionam a Deus e falam: por que Ele permite tudo isso acontecer? Todos os acontecimentos que estão sobre a terra, que acontecem na terra, não é porque Deus está fora do controle, ou é porque Deus deixou a vontade para que o mal venha simplesmente prevalecer sobre alguém, sobre alguma coisa na vida. A vida tem que acontecer, a vida precisa ser vida. A vida, ela flui normalmente. Assim como nós temos o tempo para nascer, né, crescer e chegar ao fim, a morrer, tudo existe um tempo. Existe hoje anotações em todos os produtos que estão nas prateleiras de lojas de supermercado. Eu falo essas linguagens porque ela fica mais simples, porque o Evangelho de Deus é simples, para que fique mais fácil. Eu sei que tem uma capacidade muito grande de entender, mas algumas pessoas já têm uma certa dificuldade, e eu quero que a pregação do reino, ela seja entendida por todos. Aqueles que pegarem mais rápido, glória a Deus por isso. Mas eu falo de uma forma mais simplificada, para que todos possam entender. Então, as prateleiras, elas têm seus rótulos informativos, falando sobre data, sobre validade. Então existe uma regra, existe então um conteúdo, né, que ele vai perecer, que não vai poder mais ser utilizado, porque a data de vencimento já bateu. Ou seja, a vida, ela é assim. Nós não somos eternos ainda. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito, porém o meu espírito está dentro deste corpo. E este corpo, ele é perecível. Paulo vai escrever dizendo que vai chegar um tempo que esse corpo, ele vai sair da forma,
né, perecível, uma incorruptibilidade, mas isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu. Então nós temos uma matéria que ela é perecível. Tudo na vida é perecível. E por ser perecível, Deus não é que Ele não possa fazer. Ele deixa as coisas acontecer. Quando é para dar livramento, Ele dá livramento. Quando é para levantar, Ele levanta. Quando é para poder parar, Ele para. Quando é para fazer algo, Ele faz. Não questione a Deus. Não questione a Deus, as suas vontades soberanas. Viva! Viva! Tem situações na vida que nós não podemos realmente aceitar. Mas você tem que fazer a separação. Peraí, é de Deus ou não é de Deus? Peraí, porque se não for de Deus, eu não aceito. Mas se for de Deus, eu aceito. Calma aí, Paulo, deu um nó na minha cabeça, eu não entendi nada. A mulher de Jó era rica, porque seu marido era rico. Era o homem mais rico do Oriente. Mas quando Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, foi acometido por uma doença, ficou leproso, simplesmente a sua esposa chega para ele e fala assim, ó, não tem mais jeito, acabou, estamos zerado, quebrado, envergonhado, você é leproso, cheirando mal. Faz o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre, meu irmão. Morre porque para viver nessa circunstância não dá. Aí é o que eu te falo, você tem que ter o discernimento para saber o que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque quando eu tenho discernimento, tem situações na vida que Deus permite nos provar para que nós possamos passar por essa aprovação e ser aprovado. Porque lá na frente, Deus sabe o porquê tratou com você assim. Para te dar uma resposta. Está escrito, o que tu não sabes hoje, amanhã você vai entender. Então tem situações que Deus deixa a gente passar para nos provar. Não é que Ele quer testar a tua fé, não é isso. Deus quer nos moldar, nos preparar. Teria graça, vamos lá, quantas pessoas, vou te dar um exemplo aqui da vida. Quantas pessoas já ganharam na Mega Sena, e já passou na reportagem, que hoje estão pobres? Você acha que se eu ganhasse 3 milhões, 5 milhões na Mega Sena, eu voltaria a ser pobre? Com a inteligência e a maturidade que Deus me deu, pelos preparos pelas coisas que eu já passei na minha vida, que Deus permitiu eu passar, e Ele me deu a aprovação, depois de ser aprovado, tendo 5 milhões, tu acha que eu vou voltar a ser pobre? Não, eu vou dobrar, eu vou triplicar esse valor. Eu estou dando exemplo aqui de dinheiro para que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Então tem situações na vida que é de Deus, que você vai repreender, você não vai aceitar, mas tem situações que parecem ser do adversário, mas não é, é uma aprovação permissível de Deus para que você possa ser aprovado. É vida. Se isso acontece no militarismo, no exército, se isso acontece na aeronáutica, na marinha, provas, se isso acontece quando você faz uma faculdade, passa por provas, quem não pode ser provado nessa vida sendo servo de Deus? Você vai dizer para ele, não, essa parte aí eu já não quero, essa parte aí eu rejeito, essa parte aí eu não aceito. Não tem como. Preste bem atenção, meu amigo. Preste atenção, minha amiga. Tudo que você vê na terra é sombra do céu. Tudo não, quase tudo. Carros já existem no céu, tem na terra. Carruagem já existe no céu. Então tudo que nós temos aqui na terra são sombra. Antes de ter árvore na terra, já tinha árvore no céu. E tem árvores no céu. Antes de ter ruas aqui é asfalto, feito de borracha, de pneu. Agora eu vou te dizer, lá é de ouro, claro, ó, universo, mundo espiritual, estou falando de outra dimensão. Então,
são sombras. Muitas das coisas, vou repetir, que tem aqui na terra são sombras do que já tem lá no céu. Aqui é uma projeção, só que é uma projeção caída, que o ser humano consegue todos os dias destruir, consegue todo dia danificar. É o que nós estamos vendo como aquecimento global, como nós estamos vendo as coisas acontecerem. Deus, sabedor de tudo isso, já deixou tudo registrado. Guerras, Ucrânia, Rússia e outras guerras que estão por vir, maremotos, tsunami, são abalos, são cataclismas, tudo por causa, melhor dizendo, do homem e a sua ganância desenfreada. Porque querer ter alguma coisa não é pecado, mas você querer demais, sabendo que ninguém tem nenhum e você tem 10, isso não procede da parte de Deus. Isso não procede da parte de Deus. Então, voltando aqui, Deus, ele tem a sua forma de nos testar. Vou usar essa palavra, eu falei que não usar, mas vou acabar usando, testar no bom sentido, para que nós possamos ser provados. E você precisa ter essa maturidade hoje. Mas saiba de uma coisa: o Deus que te prova é o mesmo Deus que te recompensa. O Deus que te prova é o mesmo Deus que te abençoa. O mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que muda o cenário, muda a história, muda a situação. E é por isso que eu li aqui no livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Deus criador. Ele cria situações. Eu não sei em qual área, eu não sei de qual forma hoje encontra o seu coração. Eu não sei qual é a forma que se encontra a sua vida. Eu não sei como está o seu sentimento em relação a viver. Eu não sei como está a sua mente, em relação a tudo que você tem passado, tudo que você tem visto. Eu não sei como anda a sua estrutura emocional. Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você dobrar os seus joelhos, se você orar a Deus, Ele vai criar. Assim como Deus também cria situações para nos provar, Deus também, Ele cria situações para nos aprovar, para nos dar livramentos, para poder mudar completamente o quadro e a história da nossa vida. Algumas pessoas vão olhar para você, o seu estado emocional, financeiro, psicológico, algumas situações que você já esteja passando, pode estar no seu consciente dizendo: deixa isso pra lá, vai embora, desiste, não tem como resolver. Então, isso é a sua mente sendo completamente atacada. Isso é a sua mente sendo bombardeada. E eu quero dizer para você, voltar a dizer para você, como eu disse no início do vídeo, coloque hoje o capacete da salvação. Coloque hoje a couraça da justiça. Coloque hoje nas suas mãos a espada, que é a palavra de Deus, e calce a sandália da preparação do Evangelho. Na Polícia Militar existe uma farda. Na Polícia Federal existe uma farda. Todos precisam de uma armadura. Quando vai para um boxe, o homem que vai lutar, o boxeador, ele coloca uma luva, ele coloca um protetor. No UFC Combate, então existe uma preparação, um revestimento, para que você possa ter ferramentas adequadas e fazer o seu papel de combatente.
as pessoas não conseguem entender isso. Você precisa ter o seu revestimento e a sua preparação, vou voltar a repetir, para fazer seu papel de combatente. Por isso que Paulo, ele escreve para aqueles que morreram, na verdade, por isso que ele vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A fé foi guardada porque ele não precisaria mais de fé, porque ele não estava mais aqui. Sinto a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a glória de Deus aqui agora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora muito forte. Ele combateu o bom combate. Mas ele disse: encerrei a minha carreira e guardei a fé. Porque a vida, meu irmão, ela é combate 24 horas. E ainda que eu não esteja combatendo, como assim, Paulo? Você falou que é 24 horas de combate. E ainda se eu não estiver combatendo, vou te explicar, calma. Você simplesmente está numa luta, mas você não tem uma pausa para alimentação? Você não tem uma pausa para tomar um banho? Você está numa luta, mas você não tem pausas na vida para fazer a sua higiene? A vida é assim, mas não quer dizer que eu dei algumas pausas, que eu parei por um determinado momento de atirar contra o inimigo, que eu vou deixar de vigiar, que eu vou deixar a minha mente simplesmente tranquilizar, porque enquanto eu não resolver, enquanto eu não mudar, enquanto eu não alcançar, enquanto eu não chegar ao determinado lugar que Deus estabeleceu para a minha vida, eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso olhar para trás. Então, eu trabalho diariamente, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da esposa, você cuida do seu marido, você administra a sua empresa, você lidera pessoas, mas você está combatendo. Até no momento que você vai tirar um lazer com a família, seja lá o que for, numa praia, você está vigilante. Porque nós somos mortais, meros mortais. O sentido que Deus escreveu que quando você dorme, Ele te guarda e te alimenta, trabalha por você, porque Ele sabe que o mundo espiritual ele não para. Quantas das vezes você deitou na sua cama hoje? Nessa noite eu fui atacado por demônios dormindo. E você sentiu aquela força maligna te oprimindo, falando ao teu ouvido. Muitas pessoas são atacadas. Isso são batalhas espirituais. Você acha que esse sonho aí que você estava querendo clamar o nome de Jesus, pedir misericórdia, chamar para o socorro e não consegue se mover porque é uma coisa tenebrosa, um sonho desse, é um ataque espiritual muito forte. Você acha que isso aí é só um sonho? É porque você viu um filme de terror e você sonhou. Tá ligado ao filme de terror que você viu na Netflix? É claro que não, meu amigo. São batalhas espirituais que estão acontecendo e que você está sendo atacado. As retaliações do bem que você faz, o mal ele se levanta. Quando você está vivendo para o império das trevas e fazendo o que é mal, parece que tudo vai bem. Parece que tudo está cooperando. E vou te dizer um exemplo de uma pessoa que teve esse sentimento e quase desviou seus pés. A Bíblia diz, em Salmo 73, que um homem chamado Asaf, ele quase desviou seus pés do caminho, ou seja, quase ele saiu da direção. Por que ele fala dos pés? Apontando para Cristo, que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, e antes de ser chamado cristianismo, era chamado em Atos dos Apóstolos, aqueles que serviam a Jesus, seguidores do caminho. Ou seja, ele quase desviou os pés. Só anda no caminho quem tem os pés. Só anda numa estrada quem tem os pés. Pés para poder andar aonde? No caminho. Se você está no caminho, pode ter certeza que vão tentar desviar a sua rota. Vão tentar fazer teus pés parar.
Então, eu sei como que é, eu sei como acontece as guerras. Asaf passou por isso porque ele falou assim: olha, os ímpios, olha como eles se divertem, olha como eles estão rindo. Por quê? Sobra dinheiro. Não paga luz, faz gato. Sempre está dando volta em alguém. Sempre está enrolando alguém. Ou seja, sempre tem um esquema por trás. Então, essas pessoas, é lógico que elas vão sair do telefone Samsung e vão comprar um 16 Pro Max da Apple. Porque o dinheiro está sobrando por causa dos esquemas. Mas você que trabalha honesto, mas você que paga suas contas em dia, você que prefere pagar alguém do que sair para uma noitada ou sair para um restaurante, não, vou dar prioridade às minhas contas, e no final você ficou zerado. Meu irmão, é a vida do justo. Essa é a vida daquele que é íntegro, daquele que trabalha com o certo. Quantos amigos meus na época, quando não era convertido, com carrão Honda Civic, BMW, mas a BMW, Honda Civic, eles não pagavam a prestação, deixava virar BO, né? BO que se fala? BO não. Busca e apreensão, né? Esqueci o nome exato agora. Mas enfim, ou seja, simplesmente para poder tirar uma onda, para poder simplesmente chamar atenção, viver de status, de aparência. É a vida de quem não serve a Deus. É a vida de quem realmente não tem um compromisso com a verdade. Agora eu te pergunto, será que uma pessoa dessa dorme tranquila? Será que uma pessoa dessa dorme com seu coração realmente em paz? Porque eu não posso ter um contrafilé, mas eu tenho um ovo no meu prato para poder comer, um arroz, feijão e ovo. Não tenho um contrafilé que o ímpio tem, mas eu tenho um arroz, feijão e ovo. E sem dívida nenhuma, sem dever ninguém, sem ninguém estar batendo na minha porta para me cobrar, não dando volta em ninguém. Aí quando eu deito para dormir, eu tenho o melhor sono do mundo. Agora você, Paulo, você entrou em contradição. Você falou que teve um ataque. Não confunda as coisas. Um sono reparador do justo e um contra-ataque do adversário é diferente, porque eu vivo em batalhas, não de dar volta, não de ser 7-1, não, mas eu vivo em batalhas, que eu estou querendo dizer, agora mudando essa situação para que você não misture as coisas, eu entro em batalhas espirituais. Porque quando eu dobro o meu joelho para orar pelos meus filhos, quando eu dobro o meu joelho para ler a palavra, para Deus me dar sabedoria, para poder estar aqui ministrando, quando eu dobro o meu joelho para clamar, eu oro pelos meus vizinhos, eu oro pelos meus amigos, eu oro pelos deputados, pelos vereadores, pelos cancerosos, eu oro pelos aidéticos, eu oro pelos aqueles que estão numa viela, que estão no morro, que estão no tráfico, que estão com um fuzil, eu oro pelas autoridades competentes, eu oro pelas nações, eu oro pelos africanos, eu oro pelos feiticeiros, eu oro pelos aqueles que estão na Seixonoe, na Rosa Cruz, eu oro pelos aqueles que estão na maçonaria, eu oro pelo budista, eu oro por todos. Eu oro por todos. E você acha que dentro desta oração, Deus, na oração sincera, de joelhos, falando com o Criador, nessa comunicação expositiva dos acontecimentos, dos fatos da vida, você acha que Deus não ouve? Você acha que Deus tampa os ouvidos por alguém que está intercedendo para pessoas ser salvas, para as pessoas ser curadas, para as pessoas ser libertas? Você acha que eu também tendo dificuldades, passando por lutas, quantas coisas eu já falhei, quantas coisas eu errei, ainda continuo errando e querendo todos os dias mudar, você acha que não vou ter retaliações? Será que não vai ter contra-ataque do mal contra a minha vida? Por que eu vou me alimentar e ser alimentado? Eu vou dar alimento e ser alimentado por Deus e vou guardar só para mim? Não, eu tenho que dar esse alimento. Eu tenho que repassar essa graça que me foi concedida. Eu tenho que me passar esse bem que foi me dado. Algumas pessoas só querem para ela. Algumas pessoas são egoístas. Bom dia, minha amada Rosângela. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida.
Você acha que eu vou guardar essas experiências de luta, de batalha, só para mim? Você acha que eu vou receber a bênção de Deus e não vou compartilhar o que Deus tem feito com meus irmãos? Eu preciso te contar, eu preciso te dizer, eu preciso repassar para você que Jesus cura, salva e liberta. Eu preciso contar para você que a nossa vida não encerra na terra. Que nós não somos como os animais que não têm alma, porque eles vivem pelo sangue. Eles não têm alma. Preste bem atenção nisso. Eu já estudei, sou formado em bacharel em teologia para a glória de Deus. Não falo isso para poder aqui me exaltar para ninguém. Mas eu preciso te dizer que o inferno existe. Eu preciso te dizer também que a salvação e a vida eterna existe. E a tua vida é eterna. Por que o fogo eterno é eterno? Porque Deus não desfaz o que é eterno. Não tem como você cair no inferno e ficar por alguns dias e sair de lá. Ou 1 ano, 2 anos, pagar como é aqui na terra, 40 anos. Não, é uma prisão perpétua. Porque tua vida é eterna. Mas escolha hoje o caminho do bem e faça o que é bom aos olhos de Deus. Ele é o Deus Criador, como eu li aqui. E Ele criou as coisas boas para você. Ele criou a salvação para você. Ele criou tudo justamente para ver você feliz. Para que você venha ter uma vida agradável. E que essa vida agradável, ela venha, sabe, manifestar, fluir, exalar diante do Deus como perfume suave em suas narinas. O nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus galardoador, Ele é bondoso. Ainda que Ele trate, ainda que Ele te chame à disciplina, ainda que por muitas vezes você se sentiu desamparado, por tantas coisas acontecendo, mas tudo isso foi para que você aprendesse, para que você desse valor. Engraçado que na vida, preste atenção nisso, na vida você entende perfeitamente que tudo isso que acontece com você, né, alguém te punir, alguém te chamar a atenção, botar de castigo, é no trabalho uma advertência, é quando você pega teu filho fazendo uma coisa, você não dá o presente para ele. Engraçado que na vida você entende, mas quando você quer transferir para Deus, você acha que Deus tem que ser bonzinho o tempo todo. Você acha que Deus não tem as suas metodologias para trabalhar na vida do homem. Você acha que Deus ele faz diferente. Eu já te falei e repito novamente, as coisas da terra são sombras daquilo que já consiste, já existe no céu. Não fique, me desculpa, me perdoa, mas eu sou uma pessoa muito aberta, eu não sou aquele homem religioso, sabe? Que faz carinhas, não, fala bonitinho, não. Eu falo a realidade, Deus não é besta, Deus não é bobo, Deus não é bagunça, Deus não é aquilo que você pensa. Nem que você estude como eu estudei, bacharel em teologia, tem uns que são formados em PhD, mestre, doutorados. É possível ter um conhecimento, uma sabedoria acerca de algumas coisas. Mas agora, definir Deus, não tente definir Deus. Deus é indefinido. Deus, ele é criador. Como uma criatura vai querer entender o Criador? Eu quero que você preste atenção em tudo que está sendo falado. E se você puder agora, compartilhe essa live. Pega essa live, mande para os seus amigos. Já que você não prega, já que você não fala do amor de Deus porque é tímido, e eu já profetizo no nome de Jesus que Deus vai tirar essa timidez, vai te dar a ousadia de você falar do amor de Cristo, pega essa live, compartilha com teus amigos para que eles possam ouvir. Aí você vai dizer assim para ele assim, ó, não, eu te peço para você dizer, olha aqui, escuta essa live aqui, não é aquela live lá de revelação não, não é aquela live lá pedindo pix não, é uma live de palavra. Ouve a vida desse homem aí. Ah não, mas eu fiquei sabendo que esse homem aí é todo errado. Ó irmão, não olha pra minha vida não, eu tô pregando Bíblia, eu tô te dando um exemplo. Não olha pra minha vida não, para com esse negócio de olhar pra vida dos outros. Avalie o que está escrito. Se me serve, eu como, se não me serve, eu jogo fora.
Se me faz bem, eu retenho para mim. Se não me faz bem, eu jogo fora. Esse negócio de querer medir as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer, isso é uma coisa terrível, cria um bloqueio na nossa mente. E muitas das vezes as pessoas deixam de adorar a Deus, de servir a Deus por causa de homens. Homens que não sabem desempenhar seus papéis, beleza. Não sabem desempenhar os seus papéis, isso é problema deles com Deus. Agora a parte, vamos lá, um homem que vai desempenhar um papel na obra de Deus. Ele é 50% bom e 50% ele é ruim. Amém. Sabe qual o lado que eu vou ficar da parte desse homem? Os 50% bom. E aonde eu vou garantir meus outros 50% para me bater os 100%? No meu particular. Para de ser bobo. Pare de julgar as pessoas. Pare de julgar. Olhe para Deus. Esse negócio, que eu me desviei porque o pastor estava pedindo dízimo demais, eu me desviei porque, meu Deus do céu, você ainda não aprendeu que a salvação é individual. Você não aprendeu que a busca, que a oração é individual. Nosso Deus é Deus criador. E Ele vai criar no teu coração hoje uma fé, vai fortalecer a tua fé, Ele vai criar, Ele vai forjar, Ele vai criar na sua mente aí uma renovação. Porque Romanos capítulo 12 vai dizer: e não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que a luz do Evangelho não venha ser revelado para ele. É por isso que muitas pessoas são cegas. E no final elas sempre acusam os homens. Os homens sempre vão errar, porque homem é homem. E quando eu digo homem, eu digo no contexto geral, fêmea e macho, macho e fêmea. Homens vão sempre errar. Está cheio de pastores, pastoras, apóstolos, assim como existe médicos, bruxos que erram, veterinários na operação erram. Aonde tem homem, tem erro. Aonde tem homem, tem problema. O homem estar dentro dele, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, a natureza mais baixa, que é a natureza adâmica, a natureza pecaminosa de Adão. Então o homem, ele não é 100%, porque eu e você precisamos de Deus, porque nós não somos 100%. Quem nos completa é Deus. Quem nos faz atingir alvo é Deus. Se não fosse Ele, não teríamos guia. Seríamos um povo desorientado, sem direção, sem caminho, sem destino. Quando Deus ele está na nossa vida, a nossa mente abre. Quando Deus está na minha vida, os meus olhos se abrem, os meus ouvidos são abertos. Os meus pés, eles são utilizados para correr como a corça. O meu coração passa a ter sentimento de amor. O meu coração passa a ser benevolente. O meu coração passa a ter mansidão. Eu começo a ter paz de espírito, porque aonde eu não tenho paz, aonde eu não encontro paz, vivendo sem Deus, tudo fica fora do controle. E o pouco que está no controle, logo se torna perturbação. E por mais que eu tenha coisas, por mais que eu venha ter muitos bens financeiros, nada me completa. Por quê? Porque eu não tenho Deus na minha vida. Porque eu não tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. E eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus nesta manhã, que Deus vai criar dentro de você uma fé tão grande, um amor tão grande. Deus vai criar dentro de você raízes para que você nunca mais olhe para a direita e nem para a esquerda, para que você possa olhar simplesmente para frente, simplesmente para o alvo e alcançar esse alvo sem errar, porque quem está no direcionamento não é o presidente da República, porque quem está na tua frente não é o Papa Francisco, que já até faleceu, com todo respeito. Quem está na tua frente não é homem. Quem está na tua frente é o Senhor dos exércitos. Ele que guiou o povo no deserto por 40 anos. Não faltou comida.
não faltou água, não faltou moradia, noites frias, coluna de fogo, dias quentes, nuvem baixa, para que eles não morressem de calor. O maná caiu do céu. Eu estou pregando Bíblia. Eu estou pregando a palavra de Deus na essência, da forma que ela é. Chega de ser confundido por revelações. Chega de ser confundido por homens. Chega. Enquanto você entrar na igreja, ficar olhando para o homem. Enquanto você entrar numa igreja e ficar olhando a vida alheia dos outros, que quem pregou e não pregou, quem está de saia curta ou saia grande, quem está de cabelo curto, cabelo comprido, que o pastor pede, outro não pede. Enquanto você ficar nessa atmosfera, a tua vida fica amarrada. Você e Deus tem que ser um só. Você e Deus precisam ter uma comunhão. Porque quem anda com Deus não se confunde na linguagem de homem nenhum. Pode vir vários outros pregadores pregar para você aqui agora. Pode vir várias outras pessoas falar de Deus para você agora. Quando você tiver um olhar espiritual, um olhar clínico de Deus, for uma pessoa de oração, ninguém, com qualquer fala bonita, qualquer tipo de revelação, vai poder lhe enganar. Vai poder confundir a sua mente. Mas enquanto você ficar acreditando em tudo que os homens falam, em qualquer revelação, em qualquer palavra, por mais que use a Bíblia, eu estou preparando um tema. Que eu vou estar pregando aqui em breve. O tema é: está na Bíblia, mas não é de Deus. Está na Bíblia, mas não é de Deus. Eu não vou te explicar porquê desse tema agora. Mas quando você ouvir a live, ouvir a pregação, você vai entender. Está na Bíblia, mas não é de Deus. Tem muita gente que está aqui na Bíblia aqui, porque só é bíblico, já está anotado, mas não é de Deus. Depois eu te explico isso. É um mistério muito profundo na revelação da palavra de Deus, revelação da palavra de Deus que o Senhor me deu. E que nessa manhã o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. E ao passar das horas do dia, Ele vai falar, continuar falando ao seu coração pelo aquilo que foi dito aqui neste lugar. E eu quero finalizar mais uma vez lendo Gênesis capítulo de número 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava, movimentava-se sobre a face das águas. Deixa Ele movimentar a tua vida. Deixa Ele criar no teu coração raízes poderosas nele, para que você possa avançar, para que você possa crescer, para que você possa sair dessa imaturidade e ter uma maturidade espiritual e você vencer em todas as áreas da tua vida. E ainda que tenha problemas, ainda que tenha lutas, você sabe lá dentro: opa, já passei por várias. Essa é só mais uma. Vem porque eu já sou mais do que vencedor. Essa é a palavra de hoje. Guarda no teu coração. Em nome de Jesus. Deus te dê uma quarta-feira abençoadíssima. Um abraço a todos. Shalom, graça e paz.